continue abundante na sua vida e família. Abra a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo, primeira aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Estamos estudando essa carta na Escola Bíblica Dominical e eu quero destacar aqui um dos ensinamentos que Paulo dá à igreja de Corinto. Capítulo 6, por enquanto, verso 12. Acho que nós sabemos de cor, sem olhar para a Bíblia, este versículo. Mas pode colar, não tem problema não, tá? Está aí no telão. Vamos falar juntos? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Muito bem, deixa a Bíblia aberta aí. E eu gostaria de falar hoje sobre vença as paixões carnais. Domingo passado, para quem esteve aqui, no domingo do Senhor, nada de domingo de carnaval, né? Nós falamos sobre 3 tipos de cristãos. Vamos ver se o pessoal está lembrando aí. Primeiro, carnal, natural, nominal e espiritual. Quem quiser, depois vai lá no YouTube e veja, né? Então, chegamos a entrar um pouquinho na questão das paixões carnais. E eu quero ainda continuar nessa linha de pensamento e de reflexão, né? Para tratarmos desse assunto hoje. Mark Bubeck, creio que é essa a pronúncia, ele escreveu um livro intitulado Avivamento Satânico. Olha só, mas ele fala que está sendo reacendida a velha e decadente imoralidade de tempos antigos. Estão trazendo de novo. Nos anos 60, irmãos, os Beatles, a presença desse grupo deu uma guinada radical na imoralidade, infelizmente. E eles associaram muito rock e sexo, misticismo e drogas. Logo em seguida veio o movimento hippie, que se encarregou de espalhar tudo isso para o mundo inteiro, né? Paz e amor, bicho. Né? E todo mundo fazia paz e amor, bicho. Né? E aí a juventude, queridos, de um modo geral, ficou muito decadente, envolvida com as drogas, sexo e com o rock. A juventude se perdeu, não estou generalizando, mas se perdeu. E houve uma decadência moral muito grande, moral e espiritual, que tomou conta do Brasil e do mundo. Olhando para o nosso Brasil hoje, o que nós estamos vendo, irmãos? Decadência moral, espiritual. Eu sei que parece que é chover no molhado, né? Porque a gente está vendo isso todos os dias. E não é só culpa das autoridades, também infelizmente, mas do cidadão, a cidadã. Porque eu dirijo a minha vida, eu tomo minhas decisões, dentro da minha casa é eu que mando, não é? Meus filhos são responsabilidade minha, nossa. Então, essa inversão de valores é uma influência satânica, maléfica, mas nós temos que lutar e tem que começar dentro de casa. Porque se a gente for olhar num contexto geral, abaixo a família, a fé, a igreja, o lar, a vida. É isso que nós estamos vendo, irmãos. Nós não temos referência. Olha as referências que nós temos na sociedade. Os destaques das pessoas que estão aí no sucesso. Então, é triste demais, irmãos. Agora, mais triste ainda, queridos, mais triste ainda, é quando a gente olha para a igreja, de um modo geral.
está acontecendo com a igreja, irmãos. Estou falando de igrejas em tese, né? Todas as igrejas. Olhe para as igrejas evangélicas. O que está acontecendo com as igrejas evangélicas? Ou vou dizer, com muitas igrejas evangélicas. Olha o que estão pregando pastores e pastoras. São coisas assim inimagináveis. Um tempo atrás a gente jamais podia imaginar que essas coisas estariam acontecendo hoje conosco, na nossa geração. As pessoas falando horrores, associando a palavra de Deus, a Bíblia, associando ao poder do Espírito, coisas horrorosas. Na verdade, a palavra de Deus foi colocada de lado, irmãos. Usam até a Bíblia, mas, infelizmente, as coisas estão feias. E na época da igreja de Corinto, não era muito diferente. O contexto da cidade, da igreja, era um horror também. Então eu quero tirar algumas lições aqui, para a gente aplicar ao nosso contexto hoje, aos nossos dias. Então deixa a Bíblia aberta aí, que a gente vai refletir um pouquinho. Então, cuidado com as paixões carnais, sexuais. Cuidado. E o que nós precisamos fazer? Que atitudes tomar? Primeira coisa que eu destaquei aqui, cuidado com a permissividade, com aquilo que se está permitindo. Então, versículo 12, vamos mais uma vez. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. No contexto da igreja de Corinto, da cidade e da própria igreja, haviam duas premissas, duas teses, dois pensamentos, duas ideias, que serviam para a conclusão deles. A primeira é esta, que está aqui, que Paulo menciona no verso 12. Todas as coisas me são lícitas. Não sei se a sua versão tem aí, mas normalmente isso aí está entre aspas. Paulo está citando uma tese deles, uma verdade deles, aquilo que eles defendiam. Todas as coisas me são lícitas. Para eles, era liberdade total, é a definição. Liberdade total, irrestrita, incondicional. Não há limites, não há restrições. É proibido proibir. Está tudo à vontade. Todas as coisas me são lícitas. Esta era a mentalidade deles, que atingiu a igreja. E esse é o perigo que a gente corre, né, irmãos? Que a igreja sempre correu. No capítulo 5, verso 1, olha só, Paulo cita uma situação. Ouve-se por aí que há entre vocês, que existe, por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal, olha só, como não existe nem entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Incesto dentro da igreja. Era permitido. Todas as coisas me são lícitas. Aquilo que se vê na Bíblia que é abominável aos olhos de Deus, para eles era lícito fazer. Não tem nenhum problema. Até se orgulhavam de que essas coisas estavam acontecendo. Estivessem, melhor dizendo, acontecendo. Nós somos os bons. Não tem problema isso não. E ele diz aqui, coisas que até lá fora não acontecem, mas está acontecendo aqui dentro. Entre os não crentes não está acontecendo, mas está acontecendo aqui. Que coisa horrível. Deus chama a igreja do mundo, irmãos, para influenciar o mundo, para ser luz para este mundo que está em trevas. Mas a igreja está sendo seduzida pelo mundo, está sendo influenciada pelo mundo, está imitando o mundo e, como diz Paulo, se ajustando ao mundo. O sal está insípido, a luz está apagada, o fermento não está levedando a massa, a igreja não está funcionando. O mundo invadiu a igreja. Em vez da igreja invadir o mundo está
invadindo a igreja. Esta era a realidade, irmãos. E não é hoje. Quantos líderes que estão mais preocupados em encher o hall de membros, encher a igreja de membros, de associados, de participantes, mas não de discípulos. Não está preocupado em fazer discípulos. Abre mão da qualidade em nome da quantidade, queridos. As pessoas querem uma igreja popular, que não proíbe nada. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso jogar, fazer jogo de azar, posso beber todas, dançar, o inferninho, pular carnaval, mas tem que colocar o nome gospel para ficar bonito. Carnaval gospel. E outros nomes aí que os irmãos sabem que se coloca o nome gospel. Um artista disse assim: eu gosto da igreja tal, nem vou citar o nome da igreja, porque não proíbe nada. Eu posso continuar fazendo o que eu fazia. O pastor ali não proíbe nada. Está tudo tranquilo. Essa igreja é contemporânea, é boa. Essa que é a igreja boa, que atrai multidões, que aceita todos e aceita tudo. Todas as coisas me são lícitas. Outra pessoa disse assim: igreja boa é aquela que tem boa música, não importa a doutrina. Triste, né, irmãos? Tem que ter uma boa música, tem que ter um aparato maravilhoso, atual, não importa a doutrina. Essa é a nossa realidade, irmãos. Não estou falando geral, mas grande parte está acontecendo assim, tá? A outra tese deles, uma é essa: todas as coisas me são lícitas, né? A segunda tese, a segunda premissa deles é: o alimento é para o estômago, assim como o sexo é para o corpo. Como meu corpo precisa de alimento, eu preciso de sexo. O corpo precisa de sexo. E Paulo combate isso no verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então essa era a mentalidade. Se eu tenho um apetite, né, para comer, é natural que eu coma, né? Arroz, feijão, farinha, um ovinho frito, né, que fica aqui, ó, delícia. A couvinha mineira, feijão tropeiro, deu fome, né? Eu tenho necessidade de comer. O corpo tem necessidade sexual, então eu tenho que satisfazer também. O corpo tem apetite sexual, então eu tenho que satisfazer o corpo. Essa era a mentalidade, irmãos. E não é de hoje, de muita gente. E em muitos casos, não importa que tipo de sexo, com quem vai fazer, que bizarrice vai fazer. O importante é se satisfazer. E olha que muita gente está divulgando. Você gosta? Então, é certo. Você gosta de fazer assim? Então é certo. Sexta-feira assistimos o filme aqui, Som da Liberdade. Que assim, é muito difícil de assistir aquele filme. Mas uma realidade. O abuso de crianças, o tráfico de crianças para sexo, milhões e milhões que se ganham com crianças. Por quê? Tem gente que paga. E a igreja vai fazer vista grossa? Os crentes, está acontecendo? Então, o importante é se satisfazer. Não importa com quem, com que idade. Se está morto ou vivo, você sabe disso. Se é com um animal ou não. E essas coisas estão acontecendo, irmão. E tem gente que quer botar isso em lei, né? Pai casar com filho, filho, mãe com filho. Está tudo liberado. Triste, irmãos. Não há restrições. E Paulo disse: estão errados. O corpo não é para o sexo. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. É isso que ele está dizendo aqui. Não é por aí. O corpo não é para as impurezas. O corpo não é para a prostituição.
A conexão do corpo não é entre corpo e sexo, Paulo diz. É entre corpo e o Senhor. Essa que é a conexão. O sexo é bênção, mas dentro do casamento. É isso que a Bíblia ensina. Dentro do casamento. Não fora do casamento e nem antes do casamento. É isso que a Bíblia ensina. Se alguém está praticando o sexo sem ser na constância do casamento, está pecando. Está usando o corpo para uma desgraça, para o pecado. Gostando ou não, concordando ou não, é isso que a Bíblia ensina. Mas essa não é a mentalidade do mundo e nem de muitos cristãos. Isso a gente fala com dor no coração, muita dor mesmo. Em Corinto, haviam muitos templos pagãos. Eu quero destacar dois, que era destaque. O templo de Afrodite, que vocês que são da escola dominical estão sabendo. Afrodite, a deusa grega do amor e do sexo. Mais de 1000 sacerdotisas, mulheres bonitas, corpo escultural, estavam lá para servir os adoradores. Elas desciam, o templo ficava no alto, desciam, iam para o cais, esperando a chegada dos navios, e elas seduziam os homens para estarem em adoração a Afrodite. E isso estava acontecendo. Infelizmente, tem muita gente se curvando e adorando, caindo em pecado na sua vida espiritual, por causa. Outro templo que eu destaco, um dos maiores monumentos, a Apolo. Apolo expressava a beleza do corpo masculino, mas sabe para quê? Para incentivar a homossexualidade. Corinto, na época, era considerada a cidade mais promíscua, mais devassa e imoral, mergulhada. E Paulo, lá em capítulo 6, verso 9, Paulo diz que não herdarão o reino dos céus. Entre outros, ele fala dos afeminados e homossexuais, ou sodomitas, isto é, aqueles passivos e ativos. Porque tem gente que fala assim, eu não sou passivo, eu sou ativo, eu sou macho. Mas Paulo está falando daquele que se comporta como mulher, que é usado como mulher, e é aquele que pratica com ele, os passivos e ativos. Então, irmãos, possivelmente, muitos que estavam na igreja tinham sido arrancados, muitas mulheres e homens, lá do templo de Afrodite, lá do templo de Apolo, tinham se convertido e deixado essas práticas, a prostituição e a homossexualidade. Graças a Deus. Mas, às vezes, as coisas são inversas. A prostituição está arrancando gente da igreja. O homossexualismo está tirando gente da igreja. O carnaval está tirando gente da igreja. E tentam ajustar essas coisas. O ridículo é isso. Tentam ajustar. Vou dar um jeito de ajustar aqui. É impressionante, irmãos, o número de cristãos que se curvam ao carnaval. É impressionante. Viralizou aí o embate entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo. Só se fala nisso. Muita gente falando coisa até boa, no meu ver, tá, irmãos? Na minha ótica. E muita besteira. Particularmente, irmão, eu ressalto, eu não gosto de, como é que chama esse grupo assim? Bloco gospel. Eu particularmente não gosto, eu acho que não é por aí. Respeito as igrejas que fazem, tá, irmãos? Por favor, não estou jogando pedra. Eu não gosto. Eu acho que o caminho não é esse.
Fica lá no meio e você vê que está muita gente sambando e está aproveitando. Vamos fazer um ajuste aí, gente, no carnaval. A gente gosta de carnaval, mas nós somos evangélicos. Eu até acho que tem gente ali que está com boas intenções para evangelizar. Deixar de admitir isso. Baby do Brasil, não posso julgá-la. Quem sou para julgar essa mulher? Ela se diz evangélica, convertida. E ela já fez isso em outros carnavais. Só que até a própria filha, a Sara, diz: mamãe, ela se converteu, mas ela não deixou as músicas do mundo. Ela canta música do mundo e canta música evangélica. Ela faz uma coisa, a própria filha, tá? Que é pastora de uma igreja aí. A Sara Shiva, isso aí. Mas eu não estou aqui para julgá-la. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Deus é soberano. Ele usa loucos e loucas. Para mim, essa mulher tem não sei se é um parafuso a menos ou mais. Tá? Mas assim, eu estou falando isso com respeito. Porque Deus é soberano. Ele usa até um incrédulo, irmãos. Quando você abre a Bíblia, você vê isso. Deus usa. As pedras clamam. Tá? Então, eu acredito, irmãos, que a sua fala ali no trio elétrico pode ter servido para alguém. Até para crente que estava ali. Tá? Fica aí. De repente, alguém afastado e tal, e aí, arrebatamento. Ih, gente, o arrebatamento pode chegar. E se eu estiver aqui no carnaval, se for agora, né? Então, olha só, respeito, não concordo com a doutrina da igreja dela, mas respeito, o pensamento dela, mas respeito, com a conduta dela, mas respeito. Deus pode usar? Pode. Ivete Sangalo, com galo ou sem galo? Irmãos, vamos dizer assim, eu não conheço, eu forçadamente fui ler um pouco mais sobre ela, e sobre algumas declarações dela. Está na internet. Ela não vai pura, irmãos. E ela mesma disse, ela não vai só. Ela estava se referindo a quê? Até Apocalipse ela se enrolou na hora de falar, né? Apocalipse aí, não sei o que, ela enrolou lá a língua. Ela, vamos dizer assim, naquele embate, daquele momento ali, ela não gostou de ouvir aquilo da Baby, rebateu e falou besteira. Falou besteira, né? Falou que o Apocalipse vai ser o quê? Como é o nome da música? Como é o nome da música? Vocês sabem, não adianta ficar escondendo não. Macetada. Estava lá não? Ah, bom. Leu também, né? Como pastor. Leu, isso aí. E a própria filha falou que tem uma conotação sexual. A própria filha. Porque às vezes tem coisa de sentido duplo, né? E sabe como é que é, né? Irmãos, falou besteira. Falou besteira. Não resta dúvida que a gente concorda com isso. Agora, o que aconteceu que o carro, né, tombar, a mangueira de gás estourar, etc, etc, foi Deus. Eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar. Sabe por quê, irmãos? Porque outras pessoas já falaram e fizeram coisas piores, inclusive no carnaval, e nada aconteceu. Deus, eu deixo em aberto para cada um tirar suas conclusões, tá? Eu não posso afirmar isso. Não posso. Pode. Coincidência? Jesuscidência? Mas que deu uma balançada nela, deu, irmãos. E ela até depois falou que poderia ser uma despedida. Eu não sei o que ela quis dizer com isso. Agora, ela falou uma asneira. Ela falou que o arrebatamento vai ser entre 6 e 10 anos. 5 e 10 anos. 5 e 10 anos. Só em falar isso, você já sabe que é uma heresia. Ninguém pode falar isso. Ninguém sabe. E dentro da mentalidade dela, desculpa a expressão, de loucura, ela ouviu do Pai e falou: eu não posso crer que Deus fale uma coisa em contradição com a sua palavra, irmão. Não existe voz de Deus que se contradiz com a sua palavra.
Então, isso é básico. Isso é básico. Não tem como. Talvez ela estivesse se referindo à Agenda 2030, que muitos leram sobre isso. Não é? Um alinhamento mundial, né? Tudo sendo orquestrado para um controle geral do inimigo, inclusive das igrejas, controle do Estado. Não vou entrar muito nessa questão não, que eu preciso até ler mais sobre isso, mas a ideia é de um alinhamento mundial. As coisas estão convergindo para os objetivos infernais. Mas, irmãos, ninguém faz a agenda de Jesus. Deus continua no trono, irmão. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O que ele disse prevalece, vai acontecer. Ninguém marca data, diz Jesus vai voltar. Não pode, não deve. Isso é heresia, irmãos. Então, queridos, vamos dizer assim, inclusive eu gosto de uma expressão bíblica que fala assim: a hora que não penseis, ele virá, porque vai ser surpresa. Então, se eu estou esperando numa data, então não é a hora que eu não estou pensando. Então, tem vários textos que vão mostrar isso. Então, queridos, voltando aqui, deixando Ivete e Baby do Brasil, voltando aos Coríntios aqui, o que está acontecendo hoje, irmãos? Não é exatamente o que estava acontecendo em Corinto, com muitas igrejas evangélicas. E eu, assim, estudando e meditando, eu me lembrei do que aconteceu no ano da era cristã, 312, ali, e quando, supostamente, o imperador se converteu de nome Constantino. Bateu na trave, mas tá. Constantino se disse convertido. E ele passou para a igreja, para o cristianismo. O imperador, um Deus adorado, passou para o nosso lado, oh glória! Mas não foi glória não, irmãos. Foi glória não. No meu entender, foi uma estratégia no meu entender. Olha, eu estou me colocando aqui, tá? Respeito todos os outros escritores. Foi um casamento entre o Estado e a igreja. Um casamento ilícito. Acabou a perseguição, porque ia perseguir o imperador. Acabou. E as benesses, e a facilidade de fazer as coisas, e patrocínio. Beleza, que coisa maravilhosa. E aí, gente, nós tínhamos ídolos pagãos. Não podemos ter. Vamos pegar a nossa gente. Olha só, vamos pegar os nossos e fazer imagens dos nossos, de Pedro, de Paulo, de Maria, de José, e vamos ter essas imagens. Ó o ajuste. Foi quando o grupo fiel disse: nós protestamos, por isso protestante. Nós protestamos, não aceitamos isso. E aí, houve um racha. A igreja católica apostólica romana continuou, porque era a igreja oficial, vamos dizer assim, do Estado, e esse grupo, que já era minoria, saiu fora, que permaneceu fiel às Escrituras. Então houve esse racha, irmãos. Irmãos, não é hoje isso que está acontecendo? Esse casamento ilícito, essa miscigenação religiosa, esse sincretismo religioso, essa mistura de crenças. Você olha um culto, determinadas igrejas, gente, parece outra coisa. Eu, quando era pequeno, tinha minha mãe, por acaso, foi a um centro espírita lá. Eu lembro assim, vagamente, né? As pessoas rodopiando, aqueles espíritos baixando, e não sei o quê, e uma mulher, espírito toma cachaça, irmão, e fuma charuto, e faz, isso é o de menos, né? Para quem tem experiência aí, isso é o de menos. Eu fiquei horrorizado. O que está acontecendo em certos cultos? E estão atribuindo ao Espírito Santo. As pessoas estão fazendo um ajuste.
Vamos agrupar todos, vamos ajustar nossa fé, vamos ajustar nossa doutrina e, infelizmente, vamos ajustar a Bíblia. Vamos pegar uma versão e vamos fazer uma tradução aí que se ajuste. Essa é a nossa realidade, irmãos. O que está acontecendo? Estamos vendo isso hoje. Irmãos, a palavra de Deus, as circunstâncias mudam, os tempos mudam, as normas mudam, os costumes mudam, as leis, mas a palavra de Deus não muda, ela é eterna. Repito, Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Podemos e devemos evangelizar em todo tempo, todo lugar e ocasião, sem perder, sem abrir mão de princípios, sem se ajustar ao mundo, sem se conformar ao mundo. Não podemos abdicar da palavra de Deus, dos padrões, ou o padrão da palavra de Deus. Não podemos entrar no esquema do mundo. O diabo, o mundo e a carne querem o quê? Conformação. Querem igreja com muitos membros e poucos os cultos serem shows e não adoração a Deus. A pregação, a ênfase maior é a prosperidade e não arrependimento. Solução dos problemas, não salvação. Vida terrena e não vida eterna. Ajustes, não transformação. Até a Bíblia pode mudar, mas nós não podemos. A vida não muda. Repito, igreja que aceita todos e aceita todos. É uma igreja inclusiva. Eu não entendo igreja inclusiva. Vamos lá, que Deus nos ajude. Segunda coisa e por último aqui, para vencermos aí as paixões carnais. Busque a santidade do corpo, já estou na minha hora. Santidade do corpo. Vê lá, verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. 15. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. 16. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito dele. Coisa fantástica, maravilhosa. Paulo está falando da santidade do corpo, do cuidado com o sexo. E se você observar, depois em casa, ele usa até a trindade. 12 a 15, 12 a 14, ele fala do Deus Pai, tá? Colocando essa questão do corpo. 15 e 18 fala de Jesus que remiu o nosso corpo. E o 17 fala do Espírito Santo que habita, não é? E o 19 reafirma isso. O Espírito Santo habita. Somos templo do Espírito Santo. Irmãos, como pode o templo do Espírito Santo ser entregue às paixões carnais? E o que eu acho interessante, irmãos, é que a palavra que Paulo usa aqui para templo é naos, no grego. Essa palavra era usada, sabe para quê? Para os santos dos santos. Lembra do tabernáculo, do templo, onde o sacerdote só entrava uma vez no ano, com muita santidade, na presença do Todo-Poderoso. É isso que Paulo está dizendo, que aqui dentro habita o Espírito Santo, irmãos. É lugar santo de Deus. Nosso corpo é santo de Deus. Como é que eu posso deixar impurezas habitar com Jesus? Não, não e não. Meu corpo é de Deus. Minha vida é de Jesus. Então eu não posso andar de qualquer maneira. Eu não posso frequentar certos lugares. Eu não posso usar certas palavras. Eu não posso ter certos pensamentos. Meus olhos não podem se deter em certas coisas. Minha mente é de Deus. Meus pensamentos são para a glória de Deus. E o texto que você conhece muito, rapidinho, Romanos 12, 1 e 2.
Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não viva conforme os padrões deste mundo, nem deixe que mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade. Está dizendo do corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que nós precisamos fazer. E Paulo, então, aqui, dá dois imperativos. Ele fala, verso 18, fugir da imoralidade sexual. Foge, foge, foge. Meu irmão, foge. Ele não está falando em frente. Ele está falando, foge. Porque Paulo sabe que a carne é fraca, que nós somos fracos, que é uma tendência para a fraqueza. Tendência natural, da natureza humana. Por isso que José do Egito fugiu. É isso que nós precisamos fazer. A esposa de Potifar, todos os... Vem para o meu quarto, deite-se comigo no meu quarto. Meu marido não está aí, meu marido está longe, ninguém vai saber. Vem, vem, vem. E ele diz, não, não, não. Até o dia que ela, em desespero, né, agarrou a força. Ele podia dizer... Gente, eu caí porque ela me agarrou. Não tem gente que dá essa desculpa. Gente, olha, tem gente que arruma boa desculpa. Aconteceu porque não foi nem culpa minha. Já viu como os pedófilos fazem de tal maneira para a criança se sentir culpada? Para a criança se sentir culpada. E medo, pavor. Não teve desculpa, ele foge. Eu prefiro estar na prisão do que ter minha mente presa à culpa do pecado. Eu prefiro. E Paulo, quando fala ao jovem Timóteo, capítulo 2 Timóteo 2:22a, fuja das paixões da mocidade. Fuja. Jovem, fuja. Adolescente, junior, fuja. Adulto, fuja. Ancião, fuja. 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 Não fique achando que você está tranquilo. Eu me garanto. Se garante não, meu irmão. Você é capaz. E quem estiver em pé, olha, para que não. Eu sou capaz e você é capaz. Porque nós temos uma natureza humana que é capaz de qualquer coisa. É a misericórdia de Deus. Eu posso todas as coisas, mas é naquele que me fortalece. Fugir. Davi não fugiu. Davi não fugiu. A cobiça. Que violão é aquele? Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olhos, homens, eu e você, feche os olhos, sai fora, que depois que está enredado, já era, acabou. Foge, meu filho, cai fora, passa sebo nas canelas e sai correndo, porque o diabo quer te laçar. Ele armou uma arapuca, ele arma arapuca para todos nós, para cairmos. Queridos, nosso corpo é para a glória de Deus. E a outra coisa que Paulo diz, verso 20, porque vocês foram comprados pelo preço, por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nosso corpo para a glória de Deus, santificado. Seu namoro tem que ser para a glória de Deus. Seu casamento é para a glória de Deus. Seus pensamentos devem ser para a glória de Deus. Seus olhos têm que ser para a glória de Deus. Sua língua tem que ser para a glória de Deus. Dedique tudo ao Senhor. Suas forças, energias, dons, talentos, oportunidades, inteligência, bens, dedique ao Senhor com a verdadeira mordomia. E procure produzir o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, o domínio próprio. Tudo para a glória. Duas coisas Paulo ressalta aqui, para vencermos as paixões carnais. Cuidado com a permissividade, com aquilo que você está admitindo, achando que é normal. O que tem? Busque a santidade do corpo. Sozinho não vamos com nação para a carne. Eu já falei, eu vou repetir. Ali, do lado de fora, pauzinho ali, é um dia que as meninas da Cristolândia feminina estavam aqui. E eu, não sei se foi no final, acho que foi no final do culto, elas estavam ali fora. Cheguei perto de uma para conversar e tal.
Aí ela estava assim, não séria, mas reflexiva, né? Ela chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor reparou que de Israel foi entrar na terra os inimigos que o povo teve que enfrentar? Eu falei, sim, né? Ele falou assim, ela falou, amorreu, cananeu, jebuseu, eteu, eveu, filisteu. Já reparou que tudo termina em eu? Falei, não tinha reparado. Eu, o maior inimigo que eu tenho que vencer sou eu. E ela disse emocionada, é minha fraqueza. E não é verdade, irmãos? Ficar culpando o diabo por tudo. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça de vencermos nossas fraquezas maléficas que tenta tirar os filhos de Deus da igreja. E uma das frases do filme de sexta-feira, que ficou bem gravada, vamos ver se alguém lembra: as filhas de Deus não estão à venda. Essa foi pelo menos a tradução que foi apresentada aqui. As filhas, falando das meninas, né? Todos os filhos. Não, nós não estamos à venda, irmão. Não há preço que nos tire daí, que nos faça voltar para o mundo da onde viemos. Nada poderá nos separar. Está em Cristo. Amém?